Olá, amigos. O programa Na Pevocom irá entrevistar hoje o professor, pesquisador e fã da história do cinema, Nelsinho Toledo. Ele é, sem dúvida, uma figura que engrandece a cidade de Votorantim. Seja bem-vindo, Nelsinho. Eu agradeço a recepção, senhor Aristides. Estou muito feliz de estar aqui nesse programa. Essa sua paixão pelo cinema, certamente não é de hoje. Conte-nos como ela surgiu. Ela surgiu na minha infância, na década de 1960, já faz muito tempo, por influência principalmente dos meus pais, dos meus avós e de um tio muito especial que eu tive. Os meus pais sempre me levaram ao cinema desde pequeno. E eu tinha um tio, o meu falecido tio Guema, que era fiscal da prefeitura de Sorocaba, e ele sempre me levava, junto com os meus primos, aos cinemas de Sorocaba, principalmente aos sábados à noite. Mas você diz que a influência deles, mas só pelo fato de levá-lo ao cinema, ou você tendo essa oportunidade de estar indo ao cinema, às vezes seguido assim, teve alguma coisa que fez com que você se interessasse efetivamente pelo cinema? Já foi um amor à primeira vista. E as minhas primeiras sessões de cinema foram no antigo Cine Votorantim. Se não me falha a memória, eu acho que o primeiro desenho animado em longa-metragem que eu assisti, pelo menos é isso que está na minha memória, foi o Pinóquio, do Walt Disney. E quem me levou ao cinema foi a minha mãe. Mas tem uma coisa interessante, senhor Aristides. Eu lembro que no início da década de 1970, eu acho que no ano de 71, o meu pai me levou ao Cine São Bento, em Sorocaba, para assistir um filme chamado Quando os Dinossauros Dominavam a Terra. É um filme que hoje está disponível em DVD. Mas eu me encantei tanto com esse filme que hoje, até hoje, eu sou muito fã de filmes sobre dinossauros. E esse dia ficou marcado para sempre na minha memória. Eu não consigo tirá-lo das minhas lembranças, graças a Deus. Que eu me lembro do meu pai, depois da sessão de cinema, a gente foi até uma pizzaria. Eu me recordo como se fosse hoje, desse dia maravilhoso. Então você pode afirmar que foi esse filme que lhe deu uma maior inspiração pelo cinema. Com certeza foi um deles, né? E como eu disse, eu tinha um tio que ele me levava meu tio Guema, me levava aos cinemas de Sorocaba. E naquela época, como haviam muitos cinemas, eram comuns os cinemas de rua, então todos os anos eram reprisados os filmes antigos também no cinema, não eram só os lançamentos. Então eu tive a oportunidade de assistir a grandes épicos que foram feitos antes mesmo de eu ter nascido, como Ben-Hur, Os 10 Mandamentos, Sansão e Dalila. Eu assisti a todos esses filmes em tela grande. Vamos conversar bastante sobre cinema, mas sabemos que a sua formação acadêmica foi em matemática. Por que essa escolha? E qual a importância da matemática para você? Bom, em primeiro lugar, senhor Aristides, eu sempre tive facilidade com números. E outra coisa também é que eu venho de uma família de professores. A minha mãe, a dona Grácia, que está viva, ainda está completando aí 90 anos de idade, agora em 2018, é professora aposentada. A minha irmã Fernanda Maria também é professora. Então, é uma família de professores. Então, mas essa não foi a minha primeira profissão. Como eu disse, eu sempre tive facilidade com números. Antes de ser professor, eu fui bancário. Eu trabalhei 20 anos no Banco do Brasil, aqui em Votorantim. Você teve uma passagem pelos bancos. Na verdade, por um único banco. O Banco do Brasil, aqui em Votorantim, onde eu trabalhei exatos 20 anos. Eu já era formado em matemática pela Uniso, mas eu não exercia a profissão de professor. Em 2000, eu resolvi deixar o banco e ingressar na carreira de professor. Então, desde 2000, eu fiz concurso público, do Estado,
passei e eu já comecei efetivo no estado em matemática. E de lá para cá, depois eu fiz cursos de complementação, sendo o mais importante deles o curso de pós-graduação. Eu sou pós-graduado em matemática pela Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro. Então, você optou por matemática, mas você já era bancário, e com certeza bem sucedido também nesse seu trabalho. Sempre mexendo com público e sempre mexendo com números. Como foi sua caminhada dentro da matemática? Com certeza também ela até hoje ela tem uma história, né? Até aqui. Você passou por quais escolas? Você costuma lecionar para criança de quais idades? Então, senhor Aristides, na verdade eu passei apenas por 2 escolas. Eu comecei em 2000 na Escola Pedro Augusto Rangel, lá na Vila Nova, Votorantim. Eu fiquei 4 anos na Vila Nova. Aí depois eu consegui remoção para a Escola Estadual Professor Daniel Verano. Não que eu não gostasse da Escola Pedro Augusto, mas o Daniel Verano é próximo de casa. Facilitava mais. E eu tenho uma paixão muito grande por essa escola, porque eu estudei a vida inteira nessa escola praticamente. Eu sou até da turma, o Daniel Verano, ele foi fundado antes de eu nascer, ele foi fundado em 1957. Ele começou lá na Barra Funda. Depois, em 74, ele mudou-se para o prédio do Parque Bela Vista, onde ele está até hoje. Eu sou um dos alunos que inaugurou aí esse prédio em 74. Eu estava na 8ª série, né, do curso fundamental, hoje 9º ano, né? E eu estou desde 2004 atuando no Daniel Verano, com muito prazer. Eu não sei se isso é real, mas até hoje o Daniel Verano é uma das maiores escolas da cidade de Votorantim, ou não? Continua sendo uma das maiores. A gente funciona nos 3 períodos, né? A gente tem aí cerca de 1.000 alunos no curso regular, mas a gente tem também o Centro de Estudo de Línguas no Daniel Verano, que é o único da cidade que funciona no Daniel Verano, e ele faz parte da escola. O Daniel Verano hoje ele foi dividido. Lá nós temos hoje 2 escolas, é isso que funciona ali? Na verdade, não. Na verdade, a gente perdeu parte do prédio, que é ocupada, uma ala do prédio é ocupada pela Diretoria de Ensino de Votorantim. Mas é uma única escola que funciona... Continua uma única escola, só o Daniel Verano mesmo. Uma única escola que tem... desde o 6º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. E eu gosto, mas o senhor também tinha perguntado, né, qual a faixa etária assim, que eu prefiro para dar aulas, né? Eu prefiro os adolescentes, eu gosto muito, esse ano novamente, eu peguei turmas de 9º ano e 1º ano do ensino médio. Eu gosto mais desse público aí. É um público assim que eu acho que é bem receptivo e eu gosto muito de dar aula. Mas você não tem restrição por dar aula para outros mais novos, né? Alguns alunos mais novos ou tem? Mas não tenho, mas poucas vezes eu peguei aí alunos de faixa etária menor. Na maioria das vezes foi sempre de 9º ano e ensino médio. Foi muito interessante, né, assim, saber um pouco da sua história, mas vamos voltar ao cinema. A notícia que temos é que você é o maior colecionador de filmes em Super 8. Muitas pessoas às vezes nem sabem hoje, né, principalmente os jovens, o que é o Super 8, né? É isso mesmo? Explique para quem não conhece esse tipo de cinema. Nós passávamos muito no bairro, na época, né? Do que se trata? Bom, senhores, é o seguinte, vamos dizer assim que o Super 8 foi a primeira forma de cinema em casa. Antes do surgimento das fitas em VHS, na década de 80, né, que posteriormente aí foram substituídas pelos filmes em DVD e os Blu-rays, que hoje estão muito na moda, né? Então, o Super 8 foi o primeiro tipo de cinema em casa. Você tinha que ter
um projetor de cinema para exibir os filmes na sua casa. Eu até trouxe aqui, olha, um dos projetores da minha coleção, ó. Esse projetor aqui é um projetor Chinon, um projetor de origem japonesa, né? E eu trouxe alguns filmes aqui para ilustrar o nosso papo. Então, o Super 8 era... Por que chama Super 8? Em primeiro lugar, né? Porque a largura do filme é de 8 milímetros. Então... Por isso que se chama Super 8. Os filmes de cinema, eles são... Agora são os filmes, a maioria dos filmes são digitais. Mas antes da era digital, os filmes eram os filmes de 35 milímetros. Era o mesmo formato, né? Seria mais largo, né? Não, sim, mas eu digo, mas é o mesmo formato. É o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Só que esse daqui é um filme para você ver num cômodo da sua casa, né? Não é um filme que dá para ser exibido, por exemplo, numa sala de cinema. Numa sala de cinema. E outra coisa, película cinematográfica sempre foi uma coisa muito cara. Então, os filmes em Super 8, os filmes não eram lançados em suas versões integrais, eles eram lançados em versões resumidas, que nós colecionadores chamamos de versões condensadas dos filmes. E um dos formatos aí favoritos dos colecionadores era esse daqui, os filmes que a gente chama de 400 pés, que na realidade, transformando em metros, né, num rolo desse daqui, cabe 120 metros de filmes, o que dá um total aí aproximado de 17, 18 minutos de duração. E você tinha também filme longa-metragem? Não, nessa época não, Super 8 ou tinha? Não, existem filmes em Super 8 que foram lançados em suas versões integrais. Eu tenho alguns, mas a maioria dos filmes que fazem parte da minha coleção são filmes condensados. Filmes que têm aí, em média, 17, 20 minutos de duração. E hoje, seguramente, eu posso ser considerado o maior colecionador de filmes em Super 8 aqui no Brasil. Mesmo porque boa parte dos antigos colecionadores que eu conheci já faleceram. Então, não tem muita gente aqui no Brasil colecionando filme Super 8 hoje em dia. E uma coisa também interessante, né, que pelo menos é o que eu me lembro, eu também cheguei a pegar essa época do Super 8, é que esse filme era passado, por exemplo, numa determinada parede, onde as pessoas iriam assistir e não tinha custo nenhum. Então, seria... Como que ele pode resumir isso? Seria as pessoas que tinham isso por hobby? Era por hobby. As pessoas não visavam lucro em relação a isso? Não, como eu disse, foi a primeira forma de cinema em casa. Não era um produto comercial. Era um produto para você reunir a família, né, estourar uma pipoca, né, e ficar exibindo. E como os filmes são resumidos, né, dá para você aí, numa noitada, por exemplo, exibir aí vários filmes, né? Você assiste aí uns 10, 12 filmes numa noite só, lá reunindo a família. E você teve essa oportunidade de estar passando ao público esse filme assim? Ao público, poucas vezes, em alguns eventos, às vezes eu já levei o meu projetor. Mas a maior parte das vezes foi em casa ou para grupos pequenos de amigos. Em outras casas também. Isso, em outras casas também. Em casa de amigos eu já cheguei a levar o projetor, tudo. Muito interessante. E você tem conhecimento que as pessoas hoje ainda... Tem pessoas que ainda têm o Super 8, até como você falou, até por hobby também, que de repente exibe para os amigos. E o seu caso também específico? Como eu disse, no Brasil não tem muita gente, mas existe um mercado muito grande para os filmes em Super 8. Se o senhor entrar no site do eBay, que é um dos maiores sites de comercialização de produtos que existe, né? Então, no site do eBay existem aí milhares de filmes em Super 8 sendo vendidos todos os dias. E você continua colecionando, continua tendo novos filmes Super 8 também até agora? Eu continuo, porque a gente que é colecionador tem alguns
itens, né? Tem algumas coleções aí que a gente quer completar, né? Então, eu sempre procuro adquirir lá os títulos raros que estão faltando na minha coleção. Quando eu fecho uma coleção, a gente fica muito feliz com isso. Muito bem. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, nós voltamos já, não saia daí. Com mais de 20 anos em funcionamento, o Departamento de Turismo da Pevo realiza diversas viagens e passeios ao longo do ano. Na programação de 2017, muitos lugares foram visitados pelos turistas da Pevo, sempre em clima de amizade e descontração. Até o final do ano, vários passeios já estão agendados. Para 2018, mais novidades estão sendo preparadas. Entre elas, um passeio para o Hotel Fazenda Casa Velha, em Porto Feliz, e Caldas Novas, em Goiás. Não fique fora dessa. Saiba mais no Departamento de Turismo da Pevo. Há 4 anos, a Unidade de Saúde da Pevo vem atendendo seus associados e dependentes com qualidade e valores abaixo do mercado. Com mais de 300 metros quadrados, a moderna estrutura conta com recepção, sala de espera e 11 consultórios com atendimento nas mais diversas áreas e especialidades médicas. Se você não conhece a Unidade de Saúde da Pevo, venha nos conhecer. Estamos de volta com o nosso programa na PevoCom. O nosso entrevistado de hoje é o professor, pesquisador e fã da história do cinema, Nelsinho Toledo. Vamos continuar falando sobre cinema, tá muito interessante. Na sua casa existe um grande acervo de filmes, películas e títulos de todos os gêneros. O que você pretende fazer com esse acervo no futuro? Bom, senhor, realmente eu tenho um grande acervo em casa. Mas assim, a única pessoa da minha família que tem assim um certo carinho, uma certa afinidade com o meu acervo é meu único sobrinho, o Fernando. E o Fernando sabe tudo que eu tenho, é o único que tem interesse. Então, vamos dizer assim, o Fernando, que além de meu sobrinho é meu afilhado, né, ele é o meu herdeiro, né? Então, eu sempre falo, se um dia o tio faltar, você se encarrega aí de ver o que você quer fazer com a minha coleção. Pelo menos foi a única pessoa que eu pensei até hoje, né? Mas, como o senhor mesmo perguntou, né, como eu sou fã e pesquisador de cinema, eu coleciono filmes em todos os tipos de mídia. Até as mais recentes, né, eu tenho filmes em Blu-ray, tenho filmes em DVD, ainda tenho filmes em VHS, porque tem muita coisa em VHS que ainda não foi lançada em DVD e provavelmente nunca vai ser lançada em DVD, então eu conservo ainda, eu tenho videocassete em casa ainda, tenho fitas em VHS, mas a minha paixão mesmo são os filmes em película. Eu tenho uma pequena coleção de filmes em 16 milímetros, mas a minha coleção maior mesmo é a coleção dos filmes em Super 8. E essa coleção começou no início da década de 1980 e graças à internet eu pude ampliar bastante essa coleção de filmes. Você não deixou, tipo assim, eu tenho uma quantidade grande de filmes, quer dizer, eu vou parar por aqui, não. E como é que você consegue esses filmes? Porque eu tenho contato aí, principalmente pela internet, pelas redes sociais, com colecionadores de outros países, né, principalmente Inglaterra e Grécia. Então, eu sempre estou em contato com esses colecionadores, né, e a gente vai aí trocando filmes. Na verdade, eu nem troco, eu mais compro do que troco. E não são só filmes. Eu também coleciono outros tipos de lembranças do cinema. Eu coleciono também fotografias, eu tenho
algumas fotos raras, fotos autografadas de astros do cinema, fotos que eu adquiri em viagens que eu fiz a Hollywood no passado. Eu tenho também uma coleção muito grande de lobby cards de filmes. Os lobby cards eram uma maneira de se promover os filmes que hoje já não é mais, os lobby cards já não existem mais no Brasil. Mas antes, os filmes, além dos pôsteres, dos displays, também cada filme tinha um conjunto de 8 lobby cards, que são aquelas fotografias com cenas marcantes dos filmes. Eu tenho um acervo muito grande de lobby cards na minha coleção. E também tenho muitas fotos em preto e branco aí dos grandes astros da Idade de Ouro do cinema. O lobby card que você diz, isso era usado muito quando ia se lançar um filme. É assim que funcionava? Isso. Quando chegava o filme, já vinha pronto de Hollywood. Vinha o pôster, né, do filme, vinham aqueles displays e vinham essas fotos que eram colocadas nas paredes do cinema para divulgar os filmes. E voltando um pouco ao Super 8, o Super 8 ele era só filme mesmo, ele era produzido para alguma outra coisa? Não são só filmes. É até interessante que eu trouxe até uma coisa aí para mostrar para vocês, né? Não somente filmes foram lançados. O Super 8 também sempre privilegiou muito o esporte. Então, jogos de futebol em versões compactas, lutas de boxe, sempre também foram lançadas em Super 8. Olha, eu vou mostrar até para vocês aqui, olha, por exemplo, um item raro da minha coleção aqui, olha, que é um compacto de um jogo da Copa de 78. Está em 2 partes, cada parte tem aproximadamente 8 minutos. Pelo tempo do... tem 8 minutos de duração, e aqui seria um compacto do jogo Brasil-Itália. O Brasil não foi campeão nessa Copa, mas como o Brasil sempre teve prestígio no futebol, existem vários jogos do Brasil que foram lançados em Super 8. Esse jogo aqui, o Brasil ganhou de 2-1 da Itália, que é um jogo da Copa de 78. Isso daqui eu comprei da França, viu? Isso aqui foi lançado na França, senhores. Comprei via internet lá da França. Eu tenho aqui também, esse daqui é bem legal. Esse daqui é um vídeo que eu comprei lá na Alemanha. Ele tem aproximadamente 5 minutos de duração. É um vídeo musical, tem 4 músicas nesse vídeo aqui e cenas de jogos aí marcantes da Copa do Mundo de 74. O Brasil também não foi campeão em 74, né? Mas aqui nesse vídeo musical, uma das canções que compõe esse vídeo é a canção Mangueira, interpretada pelo Jair Rodrigues, e tem cenas do jogo Brasil versus Zaire, na Copa de 74. Mas vários jogos do Brasil, das Copas de 74 e 78, foram lançados em Super 8. E a Columbia Pictures lançou também um compacto com 8 minutos do jogo que deu aí a vitória ao Brasil na Copa do Mundo de 1970. Esse também está disponível em Super 8. E além do Esse você não tem? Eu tenho. Eu só não trouxe aqui hoje, mas eu tenho também. Que legal. Esse daí é um item obrigatório. Além também eu tenho documentários também europeus, não brasileiros, que falam sobre o Pelé, sobre o Garrincha, que foram as maiores estrelas do futebol. E como eu disse, não somente futebol. O boxe também aí ganhou, aí várias lutas também ganharam versões resumidas em Super 8, né? Por exemplo, essa aqui foi uma luta muito marcante, né, do Muhammad Ali, o Cassius Clay, contra o jovem
Spinks, esse jovem aqui, atleta olímpico, né, ele desafiou o Muhammad Ali em fevereiro de 78. Era o Leon Spinks. E ele ganhou do Cassius Clay essa luta aqui. Eu tenho o resumo dessa luta aqui em fevereiro de 78. 7 meses depois, aconteceu a revanche e o Cassius Clay aí ganhou do Spinks e recuperou o título de campeão mundial. E esses filmes, eles saíram, que você está mostrando aí, ele saiu junto com os outros, ele veio muito depois, foi uma inovação no Super 8. Na verdade, senhor, uma coisa que eu não falei antes, o Super 8, como eu falei, ele teve seu auge na década de 1970, mas daí, na década de 80, começaram a surgir os filmes em VHS. Aí o Super 8 foi desaparecendo. Vamos dizer que os filmes em Super 8, eles começaram a enfraquecer a partir de 1982. O grosso do que foi lançado em Super 8 foi lançado até 1982. Houve poucos lançamentos depois dessa data, né? Como essa luta aqui é de 78, ela já é quase da fase final do Super 8. Então, Nelson, isso daí é uma das raridades. Você tem mais algumas raridades que você, em relação ao Super 8? Tenho sim. E também eu gostaria de depois, em relação a essa pergunta, se você comercializa esses filmes. Embora você falou que você faz com os outros países, está fazendo essa troca, mas comercializa, você nunca comercializou. Isso não. Foi simplesmente um hobby. É nenhum item da minha coleção. Eu nunca comercializo. Eu sou colecionador, eu não sou comerciante aí dessa parte. E falando aí sobre as raridades que eu tenho muita raridade do cinema mudo, seu Aristides. Assim, filmes raríssimos mesmo. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin eu tenho bastante. Só que os filmes dele não são tão raros, né? Mas quase todos os filmes dele foram lançados em Super 8. Os grandes cômicos do cinema, principalmente do cinema mudo, todos eles têm um acervo muito grande aí de filmes que foram lançados em Super 8. O Charlie Chaplin, o Gordo e o Magro, que eles começaram na época do cinema mudo e depois passaram para o cinema falado, né? Mas tem muita coisa do Gordo e o Magro, por exemplo, da época do cinema mudo. E outros grandes comediantes, como Buster Keaton, que também foi um dos gênios aí do cinema. Agora, um item assim muito raro da minha coleção é a primeira versão do épico Ben-Hur. Que o Ben-Hur, todo mundo pensa que só tem 2 versões. Essa mais recente, que foi exibida nos cinemas em 2016, e aquela hiper famosa de 1959, que foi estrelada pelo Charlton Heston. Mas no cinema mudo, houve também 2 versões do filme Ben-Hur. A primeira delas foi feita em 1907. É uma versão bem curtinha, ela tem aproximadamente 15 minutos de duração. No Super 8 também? Não, duração normal, não é uma versão resumida. A duração normal do filme foi de 15 minutos. E eu tenho essa versão de 1907 na minha coleção. Assim como eu tenho também, né, um resumo da versão mais famosa, né, que é a de 1959, que um clássico da MGM, né, que ganhou 11 Oscars, né, um filme que foi estrelado aí pelo Charlton Heston. Foi um filme hiper famoso, inclusive quando o Cine Votorantim encerrou as suas atividades, o último filme exibido pelo Cine Votorantim foi o filme Ben-Hur, que no original tem mais de 3 horas de duração. E quem me acompanhou, eu estive nessa sessão de encerramento, acompanhado aí pelo meu falecido pai, nessa sessão. Essa aqui, no caso, é uma versão resumida com 18 minutos de duração do filme. Mas esse filme aqui, devido à sua importância,
ele ganhou outras versões, ganhou até uma mais curta, com 8 minutos, e uma mais longa, com aproximadamente 1 hora de duração. Você também se apresenta aqui pela TV Votorantim, semanalmente, você faz comentários sobre os filmes, sobre sua coleção, enfim, sobre o cinema. Qual o conteúdo que você procura abordar com o telespectador? Então, especificamente, porque quando se fala em cinema, todo mundo às vezes conhece, mas não conhece a especialidade. Como é que você faz essa abordagem? Então, senhor Aristides, a TV Votorantim, né, foi inaugurada em 2010. Desde 2010 eu comecei a fazer o meu programa, que é o Falando de Cinema, na TV Votorantim. Eu estou lá desde o ano de fundação da TV. O meu programa é um programa hoje, né? Ele mudou de formato ao longo dos anos, né? Mas hoje ele é um programa semanal, que é feito ao vivo, e ele tem meia hora de duração. E eu costumo falar, como eu sempre digo, né, no meu programa, eu falo sobre os filmes do presente e os filmes do passado. Olá, amigos! Eu sou Nelsinho Toledo, falando de cinema para vocês que são fãs da sétima arte. Eu falo sobre os filmes que estão sendo lançados nos cinemas, os filmes atuais, sobre os filmes que estão sendo lançados aí em Blu-ray e DVD, mas nunca me esqueço dos grandes clássicos do cinema e conto a história dos atores. Eu sempre pego um gancho. Quando falece algum ator famoso, eu faço um especial sobre esse ator. E falo muito também dos filmes em Super 8 no meu programa. Inclusive, senhores, eu tenho um canal no YouTube, né? Até se vocês quiserem conhecer o meu canal, procure no YouTube, se inscreva no canal de Nelson Toledo Filho. Nesse canal existem programas do Falando de Cinema, vários programas estão postados nesse canal, e também estão postadas várias versões de filmes em Super 8. Essas versões condensadas que eu estou falando existem postadas aí no meu canal do YouTube. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre suas principais lembranças voltadas ao cinema. Olha, as minhas principais lembranças de cinema são da década de 1970, quando eu era adolescente. Foi a época que eu mais fui a cinema na minha vida, né? Eu e meus amigos. Inclusive, né, senhor Aristides, na época, a gente até de vez em quando pegava um ônibus cometa e ia para São Paulo. Eu e meus primos, meus amigos, para a gente assistir alguns filmes, porque lá em São Paulo existiam salas de cinema diferenciadas. Por exemplo, ali na Avenida São João, existia o lendário, que não existe mais, né, o Cine Comodoro. Então era um cinema enorme, e eu me lembro, por exemplo, que o filme Terremoto, né, que era um filme que tinha um sistema de som chamado Sensurround, né, que era um sistema de som fantástico, e eu fui assistir a esse filme lá no Cine Comodoro, lá em São Paulo. Mas a gente costumava sempre ir para São Paulo assistir filme, e eu frequentei todos os cinemas de rua que existiam em Sorocaba. Ia às matinês no domingo à tarde. Domingo à tarde era obrigatório ir numa matinê. São as lembranças assim que não se apagam da minha mente, essas lembranças aí da década de 1970. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Não saia daí, nós voltamos já. Com o objetivo de oferecer mais saúde e qualidade de vida a todos aqueles que fazem parte de sua grande família, a Apevo dispõe de vários serviços e benefícios aos seus associados. Nesse sentido, as aulas de ginástica registram sempre ótima frequência em seus animados grupos da terceira idade. Além da prática da atividade física, a Apevo oferece ainda um espaço de beleza, com profissionais capacitados para deixarem homens, mulheres e crianças ainda mais belos, com todos os tipos de serviços. Conheça as aulas de ginástica e o salão de beleza da Apevo.
Entre os benefícios oferecidos pela Apevo aos seus associados, há 7 anos a associação dispõe de 6 apartamentos completos na cidade de Ilha Comprida, no litoral sul de São Paulo. Os imóveis à beira-mar oferecem o necessário para associados e dependentes aproveitarem dias de descanso e lazer, com estacionamento próprio, cozinhas equipadas, TVs e ventiladores. Informações no Departamento de Turismo 3353 8080. Estamos de volta com o nosso programa na Apevocom. O nosso entrevistado de hoje é o professor, pesquisador e fã da história do cinema, Nelsinho Toledo. O cinema, Nelsinho, tem acompanhado a tecnologia e a modernidade, se faz presente todo instante. Hoje se utiliza inúmeros recursos, né? Sabemos que as coisas mudam, né? Montagem de um filme. Na sua opinião, o que se ganha e o que se perde nesse sentido? Porque tudo, né, sempre tem um ganho e tem uma perda. Mas na sua opinião, como que você vê todo esse novo cenário em relação aos filmes antigos e aos novos? Bom, eu gosto da tecnologia, viu, senhor Aristides? Até quando eu vou ao cinema, eu procuro ir nessas salas aí que são super modernas. Aí um negócio que voltou com força total, o pessoal pensa até que foi criado agora, né? O cinema em 3D, os filmes em 3D. A turma pensa que é uma coisa que foi criada... Então a coisa não é o 3D não é novidade, não. Na verdade, o 3D foi criado na década de 1950. Foi criado na década de 1950. Naturalmente, o sistema só foi aprimorado nos dias de hoje. Mas, assim, o sistema de som das salas de cinemas hoje é maravilhoso. Por exemplo, tem aquelas salas lá que tem o sistema Atmos, né, que tem caixas acústicas nas laterais, no teto do cinema. Isso proporciona aí um som fantástico. Por outro lado, eles investiram muito na tecnologia, estão investindo muito na tecnologia, mas estão pobres em roteiros. Estão faltando bons filmes no cinema hoje em dia. Os filmes que levam multidões aos cinemas são geralmente os blockbusters de Hollywood. Hoje, os principais atrativos do cinema são, sem dúvida, os filmes de super-heróis aí, né? Porque estão fazendo muitos filmes aí baseados nos personagens dos quadrinhos da Marvel e da DC Comics, né? Que são editoras rivais aí que criaram aí os principais personagens que são super-heróis. Mas hoje em dia o cinema está pobre de roteiro. Ele está rico em tecnologia, mas está pobre em roteiros. Estão faltando bons filmes com bons roteiros no cinema. Mas quando você deu a sua opinião, mas fazendo uma avaliação geral, o que você acha, por exemplo, vamos fazer em média, em porcentagem, por exemplo, ele ganhou ou ele perdeu? Embora tenha essa deficiência que você falou entre um e outro, mas ganhou-se ou perdeu-se? Não faltando tudo isso. Na verdade, toda essa tecnologia, senhor Aristides, é para recuperar mercado, porque o cinema está perdendo público, principalmente para a televisão. Então, todo esse investimento em tecnologia, na verdade, ele é mais para recuperar público, porque a TV realmente está bombando nos dias de hoje, principalmente com as séries. Relativa à sua resposta também, como que você vê hoje na atualidade em relação ao público que procura o cinema? São as pessoas mais jovens ou as pessoas mais idosas ainda procuram o cinema, mesmo com tudo isso que você acabou de dizer? Não, a maioria do público que procura o cinema são as pessoas mais jovens hoje. Até pelo que é apresentado, né, como você falou, a falta de bons filmes. Isso, o público mais jovem é o que mais frequenta cinema hoje em dia.
Nelsinho, até me esclareça, eu digo que é até uma curiosidade minha. Eu assisti muito os filmes, os faroeste, Bang Bang, como nós dizíamos. Por que esse filme sumiu? Sumiu do cinema, sumiu até da própria TV, como você disse. Como se explica isso? Será que ele não tinha público? Na verdade, senhor Aristides, existem alguns gêneros cinematográficos que a gente costuma dizer que eles insistem em sobreviver. O faroeste é um deles. São poucos os diretores que fazem faroeste nos dias de hoje. Mas o cinema procura preservar esse gênero. O faroeste foi um dos gêneros aí que mais deu público para o cinema, principalmente durante a Idade de Ouro do cinema. Mas o faroeste continua existindo, embora hoje sejam produzidos assim poucos filmes, assim como, por exemplo, também os filmes musicais, né? O musical é outro gênero cinematográfico que insiste em sobreviver, graças a Deus, né? Que eles continuam produzindo filmes desse tipo. E uma curiosidade, né? Conversando assim com a minha mãe, principalmente, ela sempre me fala que, por exemplo, os filmes musicais, eles faziam muito sucesso na época dela, na época do Cine Votorantim. E o Cine Votorantim também exibia muitos faroestes antigamente. Então, mas, novamente, tendo em vista tudo isso que você disse, que ainda existe uma preferência, por que não eles são exibidos? Acho que, pelo menos que eu me lembre, há muito tempo não se vê um novo filme em faroeste. Não faz tanto tempo assim. Recentemente a gente teve a refilmagem do 7 Homens e um Destino, por exemplo, com o Denzel Washington. É um filme recente, que foi a refilmagem daquele filme de 1960, lá, que foi estrelado pelo Yul Brynner. Então, eu não me lembro. Mas então ele existe. Existe. Mas ele foi regravado, refilmado. Mas eu queria dizer coisas novas. Que não se investe. Mas não se investe muito, porque é um gênero que não dá muito retorno financeiro. O que dá retorno financeiro para a molecada, como a molecada que mais vai ao cinema, são os filmes de super-heróis. Porque qualquer empresa, na verdade, ele visa lucro, né? E se não dá lucro... E a gente vive num sistema capitalista. Capitalista, exatamente. Onde a arte não é privilegiada, o dinheiro é que é privilegiado. Que prevalece. Hoje em dia, as séries de TV tomam conta do mercado de filmes. Estão presentes no dia a dia das pessoas. E nós acabamos conversando, somente também dos jovens. Você vê as séries como uma nova opção para quem gosta de filmes? Eu confesso que eu sou hoje o fã número 1 de séries de TV. Eu até mais assisto séries de TV do que filmes no cinema. E é uma preferência que pega aí todas as faixas etárias, né? Porque são produzidas séries para todos os públicos. Eu, particularmente, eu sou muito fã de histórias de detetives e filmes policiais. E, graças a Deus, existem hoje muitas séries desses gêneros sendo exibidas na TV, né? Eu até queria aproveitar a oportunidade, senhores, porque muita gente comete o erro de usar como sinônimos as palavras série e seriado. Na verdade, seriado, o que passa na TV hoje são séries, não são seriados. Seriado é um gênero de filme cinematográfico, esses não existe mais. Ele foi extinto na década de 50. Ele começou na época do cinema mudo e quando terminou a Idade de Ouro de Hollywood, o seriado, que eram aqueles filmes em capítulos, que eram exibidos antes do filme principal. Nos cinemas. Eu assisti isso, verdade mesmo. Então esses eram os seriados. O que passa hoje na TV são as séries. E hoje também as séries, como existe um público muito grande para as séries também mudaram o seu formato. Não sei se o senhor acompanha as séries, mas hoje as séries,
diminuíram a quantidade de episódios. E hoje, os serviços de streaming, além de distribuírem séries de produtoras já existentes, eles também produzem as suas próprias séries. Eu, por exemplo, né, como sou fã de séries, eu assino a Netflix e a Amazon, que são 2 serviços aí de streaming que eles produzem as suas próprias séries, além de distribuírem séries produzidas por outros estúdios. E hoje são produzidas séries aí com 4 capítulos, 6 capítulos, 8 capítulos. Antigamente havia um formato que cada série, cada temporada tinha que ter lá 22 capítulos. Hoje, né, como eles produzem muita coisa, eles já estão fazendo séries com uma quantidade menor de episódios. Tudo isso aí que passa na TV são séries, tá? Não se usa, não tem nenhum seriado sendo exibido na televisão, tá? Inclusive, a gente usa como sinônimo aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos são palavras distintas, né? TV series e serial, que é o seriado de cinema. Eu gostaria de saber sua opinião, Nelsinha, a respeito do que nós estamos falando de séries. Na TV, normalmente, elas são exibidas em horários até prolongados, né? Como que você vê isso? Você acha que essa série poderia ser exibida antes? Ou nós voltamos àquilo que nós falamos do país capitalista, que exibe muitas novelas, para eles é preferível. Isso que o senhor está falando é na TV aberta, né, senhor Aristides? Porque a TV aberta joga as séries aí para madrugada, mas na TV por assinatura e nos serviços de streaming, por exemplo, a Netflix, a Amazon, o senhor assiste a série no horário que o senhor quiser, né? Elas estão disponíveis lá para o senhor escolher à vontade, né? Mas é que emendando uma coisa com outra, tem muitas séries muito interessantes que pela TV que a gente deixa de assistir até pelo horário, porque outro dia as pessoas têm que trabalhar, têm que levantar cedo. Então, como que você vê isso? O público seria o mesmo? A audiência é a mesma? Ou se fosse antes, teria mais audiência? Como que você vê? Você como expert no cinema, como é que você vê tudo isso? Eu acho que, por exemplo, quem tem a opção aí de assistir de madrugada, né, é porque tem tempo livre, né? É porque as pessoas que têm que trabalhar todo dia, geralmente assistem antes, né? Eu, por exemplo, eu não assisto TV de madrugada, né? Porque todo dia eu tenho que acordar cedo para trabalhar, né? Mas hoje em dia E aí também tem um detalhe. A maior parte das séries que fazem sucesso, elas foram lançadas em DVD e Blu-ray aqui no Brasil. Que hoje elas estão, devido até um lado positivo dessa crise, essas séries hoje estão sendo vendidas a preços muito bons aí nos magazines e também pela internet. Então tem muita gente colecionando as séries em DVD e Blu-ray para assistir na hora que você quiser, no conforto do celular. Voltando até um pouco, Nelsinha, quando você falava que nos seus programas de TV, você costuma abordar os filmes antigos, não deixando o Super 8 do lado, você também faz o seu comentário sobre a atualidade. Então você continua sendo estudioso, porque você tem que pesquisar. É evidente, você continua pesquisando muito sobre o que está sendo lançado, o que vai sendo lançado, para você estar fazendo comentário. Ah, sim. Eu sempre informo, né? Logicamente, se eu não assistir ao filme, eu cito o filme no meu programa, mas eu não vou dar uma opinião sobre uma coisa que eu não assisti. Não assistiu. E quando você dizia também, Nelson, a respeito do seu programa de TV, você só faz o programa na TV, ou você trabalhou em outras TVs também fazendo... Na verdade, senhor Aristides, eu comecei essa história de fazer comentários de filmes, essa história de televisão, já há bastante tempo. Eu comecei na TV Metropolitana, que não existe mais, que era uma TV aberta que tinha em Sorocaba. Eu comecei
na Metropolitana, num programa chamado Tela 39, porque era o canal 39 na TV. Esse programa durou de 96 a 98. Depois eu voltei na mesma TV, no ano de 2000, mas aí foi um programa que teve uma duração curta. E entre 2001 e 2004, eu também fiz um programa sobre cinema na TV Com de Sorocaba. Era o programa Tela 7, porque lá era o canal 7 da TV Com. Esse durou de 2001 a 2004. E depois, em 2010, eu voltei à TV, graças à TV Votorantim. Em Votorantim acontece anualmente um festival de cinema. Você acha a iniciativa interessante? Ela desperta ou reconhece talento? Eu acho a iniciativa muito interessante, né? Uma pena que com essa crise, Votorantim não está conseguindo realizar esse festival todos os anos. O ano passado, por exemplo, 2017, não houve o Cinefest. E isso não é a primeira vez que acontece, né? Mas justamente por causa dessa crise financeira. Mas eu estou participando desse Cinefest desde que ele começou. E eu sempre fui jurado no Cinefest desde a sua existência. E eu percebi que ao longo dos anos ele vem ganhando mais público. E eu percebi também que tem muita gente na região, gente aqui de Votorantim, produzindo filmes em curta-metragem. Então, esse festival, uma das melhores coisas do Cinefest é divulgar os trabalhos desses cineastas aqui que são da região. Não se esqueça que a gente tem até uma faculdade de cinema, a CEUNSP, aqui perto da gente, né? Tem até vários formandos da CEUNSP que são aqui de Votorantim. Então ali a gente reconhece talento mesmo, né? Isso. Agora vamos ver se 2018 a gente vai ter mais uma edição do Cinefest. Eu espero que sim. Mas com certeza vamos ter. Nelsinho, quero agradecer pela sua presença. Nosso bate-papo foi muito interessante. Esperamos outras vezes tê-lo aqui conosco também, para contar um pouco mais, porque o nosso tempo ainda foi curto. Suas considerações finais. Senhor Aristides, como eu disse no início, eu estou muito feliz de estar aqui, né? Principalmente sendo entrevistado pelo senhor, que é uma pessoa que eu admiro muito, é meu confrade na Academia Votorantinense de Letras, Artes e História, né? Nós dois fazemos parte da academia, né? Então já é uma convivência aí muito gratificante aí de longa data entre nós. Então eu agradeço muito pelo convite e tenho a certeza de coração que eu fiquei muito feliz com esse convite e fiquei muito feliz de participar deste programa. Nós é que temos que agradecer pela sua presença aqui conosco. Amigos, terminamos aqui mais um programa na PevoCom. Esperamos que tenham gostado. Até a próxima. Fique com Deus.